Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós hoje estamos em mais uma aula no IE+, método IEAD, e vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, né, onde falamos sobre gestão de pessoas, né, e de forma bem resumida, só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou. Nós falamos da definição da gestão de pessoas, né, os objetivos da gestão de pessoas, né, as áreas de gestão de pessoas, qual era a diferença entre o RH e a gestão de pessoas, o ciclo de gestão de pessoas, né, que é formado em 5, quais eram os erros cometidos dentro do setor de gestão, cargos de gestão de pessoas, que eram 3, e, por fim, o plano de carreira. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de gestão de pessoas, porém vamos falar sobre os indicadores de gestão de pessoas. Os indicadores, eles servem como um termômetro corporativo que vão auxiliar a gestão de pessoas na identificação do baixo rendimento das pessoas de ferramentas ou processo com base em sua mensuração. A gestão ela consegue tomar decisões ou aplicar medidas que sejam preventivas ou corretivas. Os indicadores de gestão ele é necessário para que antes mesmo da aplicação das medidas preventivas ou corretivas, seja feita uma avaliação de quais aspectos são mais relevantes da empresa e o que necessita, qual a necessidade de uma atenção, qual a questão que tem uma necessidade maior, de atenção maior, mais especial, em termos de nível numérico de desempenho. Então, esses dados, eles devem ser coletados por fontes que sejam confiáveis, para que, se houver necessidade de uma verificação posteriormente, seja comprovado que, de fato, aqueles resultados estão corretos. Dessa forma, quando os resultados são indicados de forma correta, o RH ele pode tomar essas medidas de forma necessária para trazer uma melhora no processo de gestão de pessoas. Dentro dos indicadores, nós encontramos alguns pontos. E o primeiro dele é a avaliação de competência. E o que seria a avaliação de competência? Aqui a gente traz a definição de que a avaliação de competência ela é realizada para mensurar a análise analisada para mensurar quais os pontos positivos e negativos dos profissionais, a fim de ajudar a traçar um plano correto ou de estímulo para uma melhor prática. Tá? Nessa situação, na avaliação de competências, será analisado quais são as competências, quais são as habilidades e as atitudes desse colaborador. Será avaliado se esse colaborador ele tem um perfil de habilidades que é necessário para determinada vaga, certo? A avaliação por meio da competência ela pode ser feita no primeiro contato do candidato durante o processo de recrutamento e seleção. E, neste caso, ela vai ter o objetivo de analisar as competências necessárias para essa vaga que ele está concorrendo. O método de avaliação é através de uma entrevista estruturada. E aí ela vai trazer perguntas de forma bem clara e objetiva, para que o candidato ele não tenha dúvida alguma na hora de responder essas perguntas. Ela vai ser feita em forma de roteiro, e esse roteiro ele deve ser dividido em algumas etapas, para que se tenha uma garantia do que foi abordado, em forma de todos os aspectos,
essenciais para essa avaliação de competência desse candidato, tá? E aí, inicialmente, é feito perguntas no âmbito geral, onde será aprofundado um pouco desse currículo, do currículo vitae do candidato. Lá ele vai poder falar algumas experiências de trabalho que ele teve. Ele vai poder falar a respeito da última empresa que ele passou. E também ele pode falar alguma experiência negativa que ele teve nesse último emprego. Tá? Dentre outros assuntos, dentre outras questões, ele pode abordar dentro dessa entrevista. Um outro ponto são perguntas comportamentais. Essas perguntas elas estão situadas, por exemplo, o que ele falaria de determinada situação ou determinado, por exemplo, se o candidato ele possui conhecimento, sim, quando a gente fala, só um lembrete, quando a gente fala de perguntas situacionais, são situações que podem ter acontecido com ele, tá? E o que é que ele faria nessa determinada situação? Se surgisse uma situação e ele tivesse que tomar uma decisão rápida, como é que ele iria resolver dentro daquele setor? Então, esse tipo de pergunta ela também pode ser feita, tá? Perguntar ao candidato conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos e habilidades necessárias que ele precisa para aquele cargo que ele está concorrendo, também é fundamental, para que se tenha um entendimento se aquilo ali está batendo ou não, né, se é necessário ou não, com a vaga que você abriu, né, a vaga que está aberta ali da empresa. Então, é um dos métodos de avaliação de competência. Então, feito esse questionário, você vai poder analisar e tomar a decisão final, né, da contratação, se você contrata ou não, se esse candidato ele está apto ou não para aquela vaga que você está oferecendo. O nosso segundo ponto deixa eu tirar aqui, a produtividade. E o que é a produtividade? A produtividade é um indicador determinante dentro da empresa, pois ela deve canalizar, as potencialidades funcionais para gerar resultados e lucros. Então, nessa situação de produtividade, é necessário ter em mãos os dados sobre os custos que estão envolvidos em uma determinada operação. A qualidade de trabalho que vai ser executado e o tempo da entrega desse trabalho. Então, você vai saber se a mão de obra contratada está se empenhando adequadamente, se está havendo um retorno desse investimento da empresa. Você vai analisar a folha de pagamentos, benefícios, a qualidade, a qualificação necessária, né, para se comparar esses lucros, tá? E ter uma receita preventiva do colaborador, por colaborador. Então, você vai saber se esse colaborador, ele está se conduzindo da forma que é necessária para que se tenha uma produtividade positiva. E que se traga lucros, né? Se está tendo um resultado, se está tendo uma resposta da produção dele. O outro ponto que a gente vai falar, deixa eu passar para cá, ele chama-se ROI, que é o retorno sobre o investimento em treinamentos. Como seria isso? ROI, ele é um cálculo, e ele é calculado da seguinte forma. Você vai pegar o ROI e você vai ver os ganhos obtidos, né, desses valores que foram investidos, menos os valores que foram investidos, dividido pelo valor invertido. De que forma? É o seguinte. Se a empresa, por exemplo, ela investe no treinamento de um funcionário, é normal que ela deseje que esse funcionário, ele, de certa forma, traga um retorno, né? Para esta empresa. Então, de que forma ele vai trazer um retorno? Justamente nessa consolidação desse aprendizado, do que ele for aprender, do que ele for adquirir. Então, através do treinamento,
esse colaborador, ele vai gerar um custo com o material, tá? Vai ser calculado a hora de produtividade que esse operador, ele precisou, esse colaborador, ele precisou ficar parado, ou seja, ele não trabalhou porque ele estava em treinamentos. E também vai ser calculado a hora do responsável que trouxe o treinamento, dentre outras despesas. Se o treinamento ele tiver foco em vendas, ou então no desenvolvimento do produto, os valores desembolsados eles poderão ser comparados aos resultados que forem obtidos, certo? Então, como é que eu posso calcular o ROI? Você vai ter que obter o resultado correto do retorno sobre o investimento e você deverá subtrair o lucro do custo inicial e depois dividir o resultado pelo mesmo valor. Quando você chegar no resultado, é importante saber quanto isso vai representar em termos de porcentagem e para isso você vai pegar o valor do ROI e multiplicar por 100, como tem aqui no exemplo embaixo. O ROI seria igual ao lucro menos o custo dividido pelo custo vezes 100. E aí a gente vai ver aqui ao lado um exemplo para tentar esclarecer de como seria esse cálculo do ROI. Por exemplo, se você vai calcular o retorno sobre o investimento do seu negócio, imagina que você tenha uma empresa de manutenção de smartphone. Você é dono de uma empresa de manutenção de smartphone. E aí nessa empresa você investiu o valor de R$2.000 em equipamentos para automação da sua produção, ou seja, para você iniciar a sua empresa. Por causa dessa automação, no processo de produção, você conseguiu gerar um lucro de 2.500. Então, desse modo, você vai calcular o seguinte: 2.500 menos 2.000. 2.000 foi o lucro que você investiu, dividido pelos 2.000, que vai dar igual a 0,25. Ou seja, o seu retorno ou o seu ROI foi de 0,25 vezes o investimento inicial que você teve, que era de R$2.000. E aí você vai fazer esse cálculo de forma de porcentagem, como vai ficar aí no exemplo. 0,25 vezes 100, que vai dar 25%. Então, o seu lucro, o seu ROI, foi em cima de 25% nesse investimento. Você precisa lembrar que o resultado do ROI, ele não está estipulando com um positivo ou um negativo dentro da empresa, tá? Nesse valor. Você é quem vai definir o modo que você vai interpretar os dados com relação à sua empresa, né? Afinal, cada negócio, ele tem um objetivo diferente, um objetivo específico. Então, podemos dizer que o ROI, ele é positivo, nesse caso aí, quando os dados forem capazes de cobrir o investimento inicial. Nesse caso aí, o investimento inicial era de 2.000 e ele teve um lucro de 2.500. Então, podemos dizer que esse investimento aí foi positivo. Outra coisa importante para se atentar é que o ROI, ele não é o lucro em si, tá? É um retorno sobre o investimento. Então, é a análise prática para saber se o seu negócio está gerando resultados financeiros acima do custo inicial. Então, nesse caso, o resultado financeiro que esse dono dessa empresa de manutenção de smartphone teve foi um lucro inicial de 25% daquilo que ele investiu. Ok? O outro ponto que a gente vai falar também é a taxa de absenteísmo. E o que seria essa taxa de absenteísmo? Complicada essa palavra. Ela está ligada a fatores como a ausência do profissional por motivos de doença, por motivos de saúde, por problemas na família, conflitos internos e até mesmo a falta do compromisso nas atividades da empresa. Como mostra aqui o desenho, né? Onde é que está o outro companheiro ali, outra pessoa, o outro colaborador, né? E aí,
nessas situações, às vezes acontece do próprio colaborador, ele já está pensando numa possível demissão, possível desligamento da empresa. Então, diante dessa circunstância, quanto mais parada for a hora desse profissional, maior será a despesa que a empresa vai ter com ele. Ou seja, se esse profissional está ausente dessa empresa, a empresa ela vai estar tendo uma despesa maior com ele. Então, por esse motivo, o absenteísmo é um fator que traz uma preocupação para as empresas. A ausência prolongada, ela pode prejudicar, né? A ausência prolongada ou recorrente, muitas vezes o colaborador ele se ausenta por motivo de doença, por alguma outra coisa, e sempre vem ali com atestado médico, e se ausenta de fato do ambiente de trabalho, né? Do cargo dele, pode acarretar problemas que vai trazer prejuízos financeiros para a empresa. Atraso na entrega de produtos dessa empresa. Então, tem que se ter muito cuidado com essa questão do abstencionismo. E essa alta, se deve ter cuidado, se deve ter uma atenção, né? Se esse colaborador ele está saindo porque ele não está se sentindo bem, porque ele está se ausentando, porque ele não está conseguindo se adaptar com o chefe, o gestor, alguma coisa do tipo, então a empresa ela precisa correr atrás, saber o que está acontecendo, para tentar evitar o desligamento desse funcionário da empresa. Okay? Uma outra questão é a taxa de turnover ou de rotatividade. O que seria isso? Trata-se de números referentes à entrada e à saída dos colaboradores da empresa. É a taxa de rotatividade de funcionários que medem o número de funcionários que saem da organização durante um período específico. Tem empresas que medem no período de 1 ano. Varia. Toda empresa ela tem uma taxa de rotatividade, né? O que é saudável até certo ponto. Até certo ponto é saudável você, uma pessoa sair da empresa, né? Vir novos colaboradores, ou então pegar um colaborador e colocar ele em outro cargo. Isso é normal. Essa rotatividade é normal. Porém, se houver uma alta taxa de demissão, vai indicar um problema, né? Pode ser uma má administração, uma falta de infraestrutura, ou até mesmo uma remuneração baixa, né? Mais baixa da média, e aí a pessoa ela vai sair da empresa porque tem uma outra empresa que está oferecendo um valor de remuneração melhor, tá? E até mesmo uma questão de desmotivação profissional, que ele profissional ele não está se adequando àquele lugar, ele não tá se sentindo bem naquela empresa, e aí ele vai ter uma baixa de motivação e pode acabar sendo demitido ou pedindo para sair da empresa, né? Além do absenteísmo, as empresas elas enfrentam problemas com essa questão da rotatividade. Nessa situação, tem um custo elevado de demissão, né? Então, vai se ter um custo elevado para a demissão e, consequentemente, vai se ter um custo para o recrutamento, para que se substitua as vagas das pessoas que saíram. Então, o que acontece? Mesmo que o funcionário... ele peça a demissão, ainda assim, os gastos, eles serão inevitáveis, certo? Então, é fundamental, nessa situação, indicar os motivos da saída dos profissionais e procurar detectar se há alguma área que está sendo afetada e quais são as causas iminentes, né? O que está causando aquilo ali? Por que o funcionário está querendo ir embora? Por que a empresa não está rendendo? Por que o índice de rotatividade está alto? Então, é necessário ter uma observação, um cuidado com essa questão, né? Essa taxa ela vai permitir a análise de ações de gestão de pessoas. Então, com ela, você pode atrair candidatos, você pode atrair colaboradores. Havendo um resultado de melhoria dentro desse processo, a taxa de turnover, ela pode ajudar nessa reformulação de novos candidatos. Então, deve-se ter
um cuidado muito minucioso com essa situação aí. Rotatividade, ela é bom até certo ponto. Mas se tiver acontecendo um excesso de várias pessoas pedindo demissão, tem algo errado, precisa ser analisado, precisa ser observado, para que a empresa ela não fique prejudicada. Agora nós vamos falar um pouco sobre matriz de competências. E aí, o que seria matriz de competência? Dividindo o nome matriz de competência, a gente tem a definição para matriz e a gente tem a definição para competência. A matriz, ela é uma ferramenta que está relacionada a informações, né? Fazendo com que se tenha uma visão mais completa de algum contexto. Dessa forma, é possível comparar os dados e tomar as decisões mais precisas, quando se fala de matriz. E quando se fala de competência, a competência ela pode ser compreendida como uma combinação de 3 características adquiridas ao longo do tempo: conhecimento, a habilidade e a atitude. Ela é um conjunto de capacidades que torna alguém ou alguma empresa capaz de realizar determinadas atividades. Mas voltando um pouquinho para a matriz. Quando a gente fala de matriz, a gente tem alguns exemplos famosos nesse tipo de ferramenta. A gente pode utilizar a matriz de Guth, né, que vai estar relacionada a critérios de gravidade, de urgência e tendência, certo? Vai mostrar a prioridade, na verdade, dessas tarefas. Uma outra é a matriz de SWOT, que contém informações sobre contextos internos e externos da empresa. E ela tem o propósito de ajudar nas divisões estratégicas e mostrar os pontos de atenção para essa empresa. Juntando os dois termos, a gente vai compreender que a matriz de competência ela é uma ferramenta que vai ajudar na organização de todas as competências. Então, ela é necessária para desempenhar uma função, certo? Assim como ela pode avaliar quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes que são necessárias para uma pessoa preencher uma vaga que está disponível na empresa. Mais à frente, a gente vai dar continuidade a compreender um pouquinho quando ele fala de competências, né? Segundo Levi-Leboyer, as competências elas são entendidas como repertórios de comportamentos que algumas pessoas e ou organizações dominam e disponibilizam, fazendo-as detectar-se de outras em contextos específicos, né? A competência é a integração de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando fala-se de conhecimento, é saber o que precisa ser feito em determinada situação. Quando se fala de habilidades, é a capacidade de transformar um conhecimento em ação, de forma a resultar um desempenho desejado. E quando se fala de atitude, é a vontade de fazer. Certo? Então, aqui a gente pode ver um exemplo das competências, né, da matriz de competência para um setor de vendas, por exemplo. E aí, o que é que vai acontecer? Nessas linhas brancas horizontais, nós temos uma análise de competência de cada candidato. Da qualificação, certo? Quanto maior o número dado ao candidato, maior vai ser a capacidade em relação às suas tarefas. Nesse exemplo que a gente tem aqui na tela, a gente pode ver o seguinte: Jonatas, que é o primeiro, é o candidato mais competente, né? Pois ele possui a pontuação máxima em todos os requisitos. Jonatas, ele está na realização do planejamento de vendas com 4, ter capacidade investigativa, ele também possui 4, saber negociar, ele também possui 4.
E o nível geral da sua competência, do seu total, deu 12. A Marina, ela tem 4 na realização do planejamento e gestão de vendas. Ganhou 3 na capacidade de investigativa e 4 novamente no ponto de saber negociar, tá? Então, o seu pontual geral, a sua pontuação geral deu 11. E o Felipe, que é o terceiro candidato, ele teve 3 na realização e o planejamento de gestão e vendas, né? Teve 0 na capacidade investigativa, não conseguiu, e teve 2 no ponto de saber negociar. Então, o nível geral da sua competência foi 5. Aqui no exemplo, para trabalhar no setor de vendas, um colaborador ele precisa ter as seguintes competências: realizar um planejamento de gestão em vendas, ter a capacidade de investigar e saber negociar. Então, a gente viu que Jonatas, ele adquiriu o número de potencial máximo, né? Pois ele possui todos os requisitos. Ele conseguiu atingir todos os requisitos. Já o Felipe é o candidato que apresenta a menor capacidade de comparação com os outros, né? Tanto da Marina quanto o Felipe, quanto o Jonatas, o Felipe foi o menor. Ele teve, no âmbito geral, 5. E aí o que acontece? Tem menores notas, e nesse caso ele possui um gap na segunda competência, né, de ter a capacidade investigativa, ou seja, ele não conseguiu alcançar. Ele não teve resultados positivos, ele não conseguiu ter, ele não tem capacidade investigativa. Então, diante disso, a matriz de competências, ela é uma importante ferramenta, né, que vai ajudar você a conhecer melhor as suas capacidades e também a capacidade de futuros integrantes da empresa. Então, vai fazer com que as contratações elas sejam muito mais precisas, né? E aumente a chance daquele candidato de ter um desempenho muito melhor nas suas funções, né? Sejam de maior ou melhor no processo da seleção, certo? Então, esse candidato ele vai conseguir superar as expectativas. E aí, como podemos montar uma matriz de competência? Precisamos escolher o objetivo da matriz. A matriz de competência ela é utilizada em 3 contextos. O primeiro, obter uma visão geral da empresa, pois apresenta as características de todos os setores e colaboradores. O segundo ponto, conhecer a necessidade do setor, né? Pois evita que os gaps de competência, ou seja, que não tenha, né, competência presente em cada indivíduo, como o exemplo de Felipe, né? E o terceiro ponto é descrever as competências que são necessárias para o cargo. E aí, quando se descreve as competências de forma muito simples, você vai coletar as informações e vai fazer um mapeamento da empresa e vai formalizar essas competências. Depois que você tiver listado todas as competências necessárias para esse cargo, você vai preencher a matriz. Você vai criar uma planilha, que aqui a gente tem um exemplo. Tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Você vai criar uma planilha e você vai colocar o nome dos colaboradores nas colunas, de acordo com as competências que eles precisam ter. Mas a gente pode voltar aqui. Um outro ponto dessa questão aqui é o seguinte. Além daquilo ali que a gente viu, a gente precisa também determinar as competências que são necessárias para a gente poder estar pronto para preencher a tabelinha. Nós vamos ver logo mais. O primeiro ponto é observar os profissionais em ação, né? E ver o que eles precisam fazer e saber para realizar as tarefas diárias. Outra questão é
entrevistar os colaboradores, perguntar a eles quais são as habilidades necessárias no setor e no cargo onde eles estão inseridos. O terceiro ponto, realizar uma reunião com todos os colaboradores e discursar, ficou errado ali, com eles as habilidades que você listou anteriormente. Ver se tem algum ponto que precisa ser acrescentado, que precisa ser analisado de forma mais minuciosa. E o terceiro ponto é levar em conta o que você analisou, observar tudo no âmbito geral. E aí sim, como estávamos falando, essa seria a nossa matriz de competência, né? E aí você iria preencher dessa forma aqui. Criaria uma planilha, tá? E nessa planilha, ela pode ser criada no Excel. Ou então você pode baixar algum outro programa que tenha essa planilha. E aí o que você vai fazer? Nessas linhas, você vai colocar o nome dos colaboradores e nas colunas você vai colocar as competências que eles precisam ter. Então, nome do colaborador 1, fulano de tal. Na competência alta, moderada, pequena. Competência 1, alta. Competência 2, moderada. Competência 3, pequena. No outro setor, competência 1, alta. Competência 2, moderada. Competência 3, pequena. E qual seria o nível geral da competência? É bem parecido com aquela planilha que a gente viu anteriormente, que falava do Jonatas, da Marina e do Felipe. E aí, se você for descrever as competências de um cargo, certo? Você pode substituir o nome pelo setor. Aí você tira o setor 1 e coloca aqui cargo 1, ok? Também é possível acrescentar mais colunas ou excluir colunas e linhas se for necessário. Isso vai depender da empresa que você está analisando, do setor que você está analisando, da quantidade de colaborador que você está analisando e que você está fazendo essas competências. Aqui a gente tem um exemplo de matriz de capacitação, de competência, e aí ele está descrito da seguinte forma. Exposição ao público, né? Colaboradores, conhecer os itens em exposição, saber dissertar sobre o acervo do museu, transitar entre os corredores do museu, apresentar as obras aos visitantes, executar a limpeza nas áreas comuns do museu, como banheiros, corredores, etc. Aqui é a exposição ao público, o outro já começa a partir de limpeza e manutenção. Saber realizar a manutenção necessária ao bom funcionamento do museu, saber realizar a limpeza das obras em exposição e aí o total do nível geral da competência, né? Temos a relevância de alta, moderada e pequena e temos o nome dos colaboradores. Isso aqui é um exemplo de capacitação de um museu de artes, tá? E aí, para facilitar a compreensão desse exemplo da gente, nós vamos registrar a nossa matriz de capacitação em limpeza e manutenção. E exposição do público, tá? A limpeza e manutenção é responsável pela manutenção geral do museu e a exposição do público o responsável por apresentar as obras aos visitantes. Depois que a gente fizer esse mapeamento do cargo, vamos chegar à lista de habilidades, certo? Para o setor de exposição ao público, os colaboradores eles precisam conhecer os itens que estão em exposição na sua história, saber dissertar sobre o acervo do museu e transitar entre os corredores do museu apresentando as obras aos visitantes. Isso é as competências que eles precisam ter. Já para o setor de limpeza e manutenção, os colaboradores eles precisam executar a limpeza das áreas comuns do museu, como banheiro, corredores, entre outros, saber realizar a manutenção necessária ao bom funcionamento do museu, saber realizar a limpeza das obras que estão em exposição. Para tornar a matriz mais precisa,
você pode fazer um indicativo de competência em uma tabela adicional, em 6 níveis de competência. Do 0 ao 6. Do 0 ao 4, desculpa. No 0 você pode colocar inapto. No 1, aprendiz. 2, iniciante. 3, intermediário. 4, especialista. E o último, que seria o NA, não aplicável, como a gente está vendo aqui no exemplo da nossa tabela. No caso de José, quando se fala em relação à exposição ao público, ele teve o nível 4, que ele é especialista nisso aí. Então, ele tem conhecer os itens em exposição. José, ele tirou um ponto 4, porque ele é especialista nessa situação. Quando fala de saber dissertar sobre o acervo do museu, José também tirou ponto 4. Isso é uma questão moderada. E quando fala da transitar entre os corredores do museu e apresentar as obras aos visitantes, ele também tirou um ponto 4. Por quê? Esta é a função de José. Exposição ao público. Então, José ele está apto para isso. A competência dele está ok. Então, quando fala de limpeza e manutenção, José não se aplica, porque José não faz parte da função da limpeza e manutenção. Então, para os 3 pontos de limpeza e manutenção, a gente colocou NA, não aplicável. Então, o ponto geral de José será, nas suas competências, 12. Se a gente pegar o Lucas, por exemplo, o Lucas, ele não tem, de forma resumida, não se aplica nenhuma experiência para Lucas na exposição do público. Ele não conhece os itens de exposição, ele não sabe dissertar, ele não sabe falar sobre os acervos, ele não sabe transitar pelos corredores e apresentar as obras aos visitantes. E na questão de limpeza e manutenção, o Lucas ele tem um pouco de dificuldade. Na execução da limpeza, ele tem pontuação 3. Na realização da manutenção e do bom funcionamento do museu, ele tem um ponto 1. Né? O ponto 1, então, significa o quê? O ponto 3, ele é intermediário. O ponto 1, ele não está apto, ele é inapto para a realização do bom funcionamento do museu. E saber realizar a limpeza das obras de exposição, ele tirou 2, que é iniciante. Ou seja, provavelmente o Lucas, ele está entrando na empresa agora. Então, ele não é um funcionário antigo. Ele está entrando no museu agora, nas funções de limpeza e manutenção, certo? Já o Matheus, a gente já tem uma pontuação diferente do Matheus. O Matheus, ele já mostra que ele é um funcionário antigo e que ele conhece todo o processo do museu com relação à limpeza e manutenção. Ele tirou o ponto 4, que significa que ele é especialista, né, na execução da limpeza das áreas comuns. Tirou 4 na realização e manutenção do bom funcionamento do museu e na limpeza das obras também. Então, ele é especialista. Então, o Matheus, ele tem um ponto final do nível geral de sua competência 12. O Lucas, por ser novo e não ter muitas habilidades, ele tem um nível geral da sua competência 6. E o José, por ter habilidades, assim como o Matheus, 12. Certo? Então, esse é um exemplo, né, de como seria o nível geral de capacitação, de competências, tá? Então, cada uma das categorias que foi explicada significa o quê? Que exatamente o colaborador ele precisa saber fazer para se enquadrar a cada um dos níveis avaliados. Então, ele precisa saber fazer isso aí de forma competente para que ele consiga ter uma boa avaliação nesses níveis. Então, dessa forma, fica mais fácil avaliar cada colaborador, né? É necessário analisar se os colaboradores, se eles fazem a utilização da matriz no processo seletivo, manter a matriz como uma informação documentada é necessário. É necessário analisar
os colaboradores, repetindo, fazer a utilização da matriz no processo seletivo, ou seja, na iniciação, quando você está recebendo o candidato ali naquela proposta daquela vaga, é importante utilizar a matriz de competência, tá? E manter a matriz sempre documentada, ou seja, sempre informatizada. Se faz necessário também o quê? Garantir que os colaboradores eles saibam executar as tarefas, né? Isso é a chave primordial para que a empresa ela consiga atingir resultados incríveis, consiga superar. As pessoas elas só fazem, a gente precisa entender o seguinte, que as pessoas elas só fazem o que de fato elas sabem fazer, o que é necessário, certo? Aqui é só um exemplo daquilo que eu falei, tá? Do nível de competência, né? Saber realizar, o inapto não possui habilidades alguma, no caso, é irrelevante o cargo. O primeiro, auxiliar no processo de limpeza das obras, é o aprendiz. Realizar a limpeza somente dos quadros, somente das estruturas, estátuas do museu, é para o iniciante, é o ponto 3. O terceiro, realizar a limpeza dos quadros das estátuas, intermediário. O quarto, especialista, além de realizar a limpeza dos quadros, das estátuas, realiza também pequenos reparos e restauração das obras que estão lá. Então, ele é especialista, né? Então, o NA não aplica. Essa nota, ela indica que a competência ela não é relevante para o setor ou um cargo específico, certo? E aí, como eu estava falando, as pessoas elas fazem o que elas de fato sabem fazer. Então, é necessário garantir que esse colaborador ele saiba trabalhar na empresa, ele saiba executar o processo para que ele consiga alcançar resultados maiores. Através dessa matriz de competência, a gente consegue analisar e consegue colocar o colaborador no lugar ideal, no cargo certo, no cargo necessário, que aquela empresa está precisando naquele momento, e que ele consegue surtir efeitos. Ele consegue fazer com que tanto ele quanto a empresa cresça. Então, saber executar o processo para que se saiba alcançar maiores resultados. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Estudem, pesquisem. E aí a gente vai agregando mais conhecimento, tá? Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. E qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima aula. Um beijo grande. Tudo de bom. Tchau, tchau.